E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer mais um vídeo sobre esse caso da Dídia Cardoso com as últimas novidades apresentadas pelo delegado Cícero Túlio, mostrando que sim, Pai Mãe Vida, além de uma oração dentro das Cartas de Cristo, era uma seita criada em Manaus e que estava em plena expansão. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês um pouco dessa situação de expansão e que a Cleusimar Cardoso, a mãe da Dídia Cardoso, queria ser o Chico Xavier da ketamina. E antes de eu contar pra vocês sobre os planos de expansão da seita Pai Mãe Vida, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, comente ao final do vídeo o que você acha disso tudo e se inscreva em nosso canal. Estamos muito felizes por todos os comentários positivos e as críticas feitas direcionadas a gente, porque assim a gente vai evoluindo e entregando um conteúdo cada vez melhor pra vocês. Então se inscreva, vai! E se você já é inscrito em nosso canal, nosso muito obrigado. Pois bem, ontem o delegado Cícero Túlio, titular do primeiro DIP, deu uma entrevista ao canal do Beto Ribeiro, no qual contou algumas coisas novas. O episódio está muito esclarecedor e por isso vou trazer para cá apenas o que a gente ainda não havia reportado para vocês e que achei muito interessante. A primeira questão que queria trazer para vocês novamente é sobre a participação do Atos e do Bruno, que eram próximos, depois se separaram, depois reapareceram dando depoimento, um no dia e o outro no outro dia. Inclusive tem aqui no canal sobre esses depoimentos e que no fim acabaram presos juntos e se duvidar estão até dividindo a mesma cela. E aí o delegado Cícero Túlio disse que o Atos foi colocado na situação pelo Bruno porque ele tinha acesso a produtos veterinários, devido a protocolos que ele sempre incluía ali as bombas dele, né, com normalmente o Potenai ou outras bombas. E aí o Bruno, sabendo disso, resolveu ir atrás dele e o chamou para participar da Pai Mãe Vida, já avisando que o Atos trouxesse os produtos para a seita. Para que ninguém desconfiasse, ele foi embutido na família novamente como se fosse o personal, mas na verdade era só o intermediário. E aí eu vou pôr para vocês o trecho do delegado falando dessa participação da dupla dinâmica Bruno e Atos. Eles utilizam essa estratégia como se fosse uma roupagem de que ele iria fazer um serviço de preparação física desses familiares. Ele acaba recebendo valores por essa suposta preparação, mas na verdade o cunho principal, e que ele inclusive percebe isso, seria fazer a ponte entre a família Cardoso e os fornecedores de medicamentos de cunho veterinário, fazendo a compra não só da ketamina, como do Potenai. Ou seja, a participação do Atos era fundamental, porque como a seita estava crescendo e a Cleusimar comprava só de usuários, eles precisavam então comprar de alguém que tivesse acesso a clínicas veterinárias. Daí no caso o Atos fez essa ponte da família Cardoso para as clínicas. Daí sobre isso o Cícero falou o seguinte: antes da chegada do Atos, eles conseguiam esporadicamente esse tipo de substância com outros usuários, só que não conseguiam entrar em contato com os fornecedores desses usuários. Então eles acabavam tendo uma certa dificuldade. E talvez procurassem algumas clínicas veterinárias que não tinham interesse ou não queriam, na verdade, se submeter àquele comércio clandestino desse tipo de substância. Outro ponto foi justamente sobre a seita estar crescendo. E aí, conforme a seita ia crescendo, a Cleusimar já queria tirar a MaxVet da parada. Ou seja, ela queria abrir a própria clínica dela para poder comprar por um preço ainda melhor e também ter mais facilidade na aquisição. Por tabela, poder dar para mais e mais gente. Aí o delegado contou que ela chegou a pagar uma consultoria para um veterinário ensinar como é que funciona toda uma clínica veterinária e que ela já estava quase para anunciar a contratação de um médico veterinário para operar essa clínica. Que a primeira parte, que era o CNPJ, ela já tinha resolvido, que foi a adição de clínica veterinária no KNAI da empresa, como é possível ver nesse print. Aí sobre essa situação, o Cícero falou o seguinte: sim. E aí existe mais um ponto. A partir do momento que a seita começa a se consolidar na estrutura daquela rede de salões de beleza, onde eles começam a cooptar mais e mais funcionários dessa rede de salão de belezas, funcionários esses que por vezes talvez tenham entrado na seita com receio de perder o emprego, eles passam a ter uma necessidade de um uso maior dessa substância. E aí existe uma estratégia que é traçada entre a própria Cleusimar e aquele grupo principal que fomenta a prática ali na seita, no sentido de se criar uma clínica veterinária. Ela passa a pagar, então, uma espécie de assessoria com um veterinário que efetivamente não tem participação nenhuma no esquema e não tinha conhecimento da estratégia deles de criar
essa veterinária para comprar essas medicações com um custo, com uma maior facilidade. E aí ele revelou mais um ponto que eu fiquei boquiaberto, foi quando ele falou que a seita estava crescendo tanto que a Cleusimar pretendia comprar um terreno para fazer atendimentos espirituais ao público, com o uso da ketamina. Ou seja, ela queria ali atender a galera em geral, que no caso, para ela, seria aos moldes do que o Chico Xavier fazia. Dá uma olhada nisso. Além disso, as conversas que estavam sendo mantidas no grupo principal, que era formado pelo Bruno, Verônica, o Atos, os outros 2 funcionários, os 3 funcionários que foram presos também, aquele grupo que gerencia a seita, dão conta de que eles pretendiam comprar um terreno para fundar uma espécie de comunidade, onde todos esses ditames acerca das cartas de Cristo com a utilização dessas medicações seriam promovidas nesse local. Chega-se ao ponto em que, em uma determinada conversa, ela comenta que a Cleusimar comenta com a Verônica que teria interesse em fazer uma espécie de atendimento ao público nos moldes do líder religioso Chico Xavier. Ou seja, na verdade ela queria era mesmo ser o Chico Xavier da ketamina. Pior que no áudio vazado dela, ela falava que tinha esse poder de falar com mortos, lembram? Que pena, minha irmã, que pena mesmo, porque eu seria a única pessoa do mundo e desse universo a ajudar você a parar com esse teu sofrimento, porque você sofre pelo seu filho até hoje, porque ele morreu, e agora eu poderia te ajudar, poderia até fazer você falar com o Helrinho se você acreditasse em mim, mas você não acredita em nada. Ou seja, na cabeça dela já estava tudo certo, que eles iriam dominar o mundo, ketaminando geral. E um outro ponto que separei da entrevista foi quando o delegado Cícero Túlio citou a Audrey. Ele disse que ela era uma vítima, que deu sorte de o pai dela ter resgatado-a com a polícia de lá, porque senão ela poderia ter sido mais uma vítima dessa seita. Aí vou colocar esse trecho também porque complementa o nosso vídeo de ontem. E inclusive se o pai da própria Audrey não tivesse conseguido resgatar ela daquela situação em que ela estava, muito provavelmente ela hoje também estaria morta, né? Não estaria viva entre nós para, inclusive, relatar alguns fatos que são de interesse. A Audrey já deu depoimento dela na nossa unidade policial, ela ainda está numa situação de recuperação, não reconhece a dependência, apesar de que todos os sinais, o aspecto físico dela demonstram que ela está numa situação de vulnerabilidade ainda por conta da dependência, e isso é uma questão, inclusive, de saúde pública mesmo. E por fim, ele esclarece aquela situação da advogada, que diz que a Cleusimar era muito próspera e não sei o quê, mas que no final da mesma entrevista a advogada afirmava que eles mal tinham dinheiro para pagar os funcionários. O delegado Cícero Túlio diz que tudo era devidamente registrado e, portanto, tiveram acesso ao faturamento de quanto saía do caixa da empresa para comprar as drogas. E como essas drogas eram muito caras e o vício foi aumentando, a empresa foi afundando. E por isso começou a ter até mesmo atraso de pagamento de funcionários. Inclusive, recentemente abriu vaga para quem quiser trabalhar na Bela FM. Só não disseram se está sob nova direção. E aí, sobre essa parte, veja o que o delegado diz. Olha, o que a gente começa a perceber é que essa rede de salões de beleza que tinha um faturamento considerável começa a se complicar financeiramente, talvez pelo uso descontrolado dessa droga. Inclusive, alguns documentos contábeis que eram feitos informalmente pelo grupo de gerência da rede de salões de beleza discrimina valores que eram gastos a título de compra dessas medicações. Então, o uso progressivo desse tipo de medicação acabou fazendo com que o salão de beleza perdesse recursos financeiros e, em contrapartida, alguns funcionários começaram a ter os seus salários atrasados. E aí ele tocou também na questão sobre o vídeo do Bruno filmando a Didia momentos antes dela falecer. No vídeo, o Bruno afirma que tentou salvá-la, e foi logo após esse vídeo que ela veio a óbito. O vídeo foi publicado pela primeira vez no programa Fantástico, e aí vou trazer para vocês esse trecho da matéria, para vocês verem esse vídeo, e depois vou trazer a fala do delegado Cícero Túlio comentando sobre esse mesmo vídeo. Feira, 27 de maio, 11h40 da noite. Estas são as últimas imagens de Didia Cardoso. Na mão direita, ela segura uma seringa. Na esquerda, um vidro de cetamina. Tá bom já. Olha como você tá. Olha como você tá.
Bruno Lima, ex-namorado de Didia, é quem pede para ela entregar a droga. Por quê? Que você vai quebrar. Como? Olha como você tá. Por favor, solta. A tua mão tá dura ali, ó, segurando a seringa. Solta. À 00:08, já do dia 28, Didia está na cama, procurando a tampa da seringa. Cara, tu já achou a tampa, para. Quero dormir. Deita, bora dormir. Quero dormir. Vai brigar. Hã? Vai brigar. Eu tentei. Tentou o quê? Eu tentei É o quê? te salvar. E olha como tu tá. Tu não quer parar de usar isso. E aí agora eu vou colocar pra vocês o comentário do delegado sobre esse vídeo. Esse vídeo, na verdade, quem passou esse vídeo para a própria equipe de jornalismo de uma das emissoras foi, me parece que o próprio advogado dele, talvez tentando contribuir para a defesa, mas eu acho que o tiro acaba saindo pela culatra, né? Exatamente. A gente percebe que a Didia estava numa situação deplorável, uma situação em que ela não tinha sequer a capacidade de discernir sobre a utilização daquele tipo de material entorpecente, e me parece que ele, prevendo a possibilidade dela vir a óbito, ele tenta fazer uma contraprova para que, quando a polícia chegasse nele, ele talvez argumentasse que não estava de acordo com a utilização daquele tipo de medicação. Agora, a gente percebe que a compleição física dele é muito mais avantajada em relação à situação que estava a Didia. Então, a nosso sentir, ele tinha ali plena capacidade de impedir aquela utilização por parte dela, principalmente vendo o estágio, digamos que em estágio terminal mesmo da Didia, né? Ela que já estava acamada, não conseguia se levantar, usava fraldas, não se alimentava. Então, a nosso sentir, ele figuraria naquele momento como uma espécie de garantidor da própria Didia. E ao final ele disse que ainda tem mais um que ele quer pegar, que é o dono de uma outra empresa que fornecia as substâncias para a família Cardoso. Eles estavam ainda pensando se iriam indiciar ou não, mas que vão sim. A gente já ouviu essa outra pessoa, que seria o administrador de de um outro empreendimento comercial que vendia esse tipo de produto. Durante as buscas a gente conseguiu, inclusive, coletar materiais do tipo Potenai, que também era utilizado pelo grupo familiar como forma de alucinógeno, psicotrópico. Então, esse suspeito acabou comparecendo na nossa unidade policial, prestou os esclarecimentos dele, mas a gente entende que ele pode ser indiciado em razão também do tráfico e associação para o tráfico de drogas. Agora a gente está finalizando a análise dos conteúdos residentes nos aparelhos telefônicos, vamos remeter o inquérito muito provavelmente na próxima semana com as nossas conclusões. Eu já estou relatando esse inquérito aos poucos aqui, colocando tudo que foi produzido para que possa servir de base para o Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Muito provavelmente o Ministério Público vai representar provavelmente ele vai pedir para desmembrar e ficar apenas na VECUT, que é a vara de entorpecentes, a parte do tráfico de drogas, e em relação a outros crimes, muito provavelmente vão ser processados em outro juízo criminal. Ele não chegou a falar, mas eu acho que eles também deverão chegar no casal amigo da Audrey, que foi quem apresentou a ketamina na forma em pó para o Ademar. O delegado disse que o casal foi levado a conhecer as cartas de Cristo e que esse casal acabou levando para esse encontro ali a ketamina. Daí foi quando deu esse match. E eles passaram a discutir a filosofia das cartas de Cristo ketaminadas. Porém, foi dito que o casal acabou percebendo que eles, no caso a família Cardoso, começou a perder a linha e o casal decidiu se afastar. E como eu disse, ele não citou que vai atrás desse casal, mas eu acho que ele vai sim. Como vocês acompanharam aqui no canal, a Operação Mandrágora, até agora, deflagrada ali após a morte da Didia Cardoso, a ex-senhazinha do garantido, prendeu 10 pessoas por suspeita de envolvimento na seita Pai Mãe Vida e uso e distribuição ilegal de ketamina. Na verdade, são 13 crimes. 2 dos presos deixaram a prisão, sendo eles a cabeleireira Claudiele Santos, que está em prisão domiciliar, e o maquiador Marlisson Vasconcelos Dantas, que está respondendo o inquérito em liberdade assistida. A decisão foi concedida pelo juiz Rivaldo Matos Norões Filho
e determinou que o Marlisson fosse colocado em liberdade assistida por meio de tornozeleira eletrônica, e ele terá que seguir algumas restrições, como não poderá frequentar boates, bares e afins, ficará proibido de permanecer nas ruas a partir das 18 horas, está proibido de frequentar qualquer unidade do Belo FM, está proibido de manter qualquer tipo de contato com investigados ou testemunhas do caso e não pode se ausentar da cidade de Manaus sem autorização. Segundo as investigações, Marlisson seria um dos responsáveis por fornecer a cetamina ou ketamina utilizada nos rituais da seita Pai Mãe Vida e ainda administrar a droga. O Marlisson ele trabalhava como maquiador, além de ser responsável por uma das unidades de rede de salões de beleza da família Cardoso. Ele era ali o maquiador responsável pela Dídia Cardoso também. E esse foi o vídeo, espero ter esclarecido para vocês mais um pouco desse assunto que dominou o nosso canal nos últimos dias. E se esse vídeo foi útil, já sabe, deixa o like, comenta aqui o que você achou de tudo isso, todas as declarações que foram dadas. Se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não esqueça de ativar a campanha, porque assim quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!